O caso de hoje conta a incrível história de como a determinação de um pai ajudou a solucionar o assassinato da sua própria filha. Ali Kemp tinha apenas 19 anos quando teve sua vida ceifada em uma piscina de uma pacata cidade de Kansas, nos Estados Unidos. No verão de 2002, depois do seu primeiro ano de faculdade em Kansas, ela voltou para sua casa para passar um tempo com a família e rever os amigos na sua cidade natal, chamada Leawood. Foi então que ela resolveu trabalhar fazendo um bico de verão em uma piscina local, juntamente com seu irmão Tyler e o seu namorado de colégio chamado Phil. Leawood era um subúrbio tranquilo do Kansas, onde todos se conheciam e a vizinhança tinha rostos familiares, todos cresceram juntos. Foi o último lugar no mundo onde alguém esperaria que uma tragédia pudesse acontecer. Em 18 de junho de 2002, os três amigos fariam turnos diferentes na piscina. Phil trabalhou cedo antes de Ali chegar para o seu turno da tarde. Tyler concordou em assumir as tarefas por volta das 5 horas para que a Ali pudesse voltar para casa mais cedo. Ela havia planejado um encontro com o namorado naquela noite. Era um dia nublado e as coisas estavam absolutamente calmas na piscina. Então Ali encontrou uma mesa e pegou seus livros para estudar enquanto esperava o seu turno passar. Foi a última vez que ela foi vista com vida. Tyler chegou às 5 como combinado, mas encontrou a piscina sem supervisão. Os livros e o telefone da Ali ainda estavam lá sobre a mesa, mas ela não estava em lugar nenhum. Ele sabia que a sua irmã era uma garota responsável, que não abandonaria o seu posto. Então ele ligou para o pai, já em estado de pânico. Alguma coisa errada está acontecendo, disse Roger Kemp. Imediatamente ele largou tudo o que estava fazendo e foi direto para a piscina. Tyler ainda estava procurando por Ali quando seu pai chegou, e os dois começaram a buscar por lugares cada vez mais improváveis. Pai e filho estavam desesperados e Roger foi verificar o fundo da piscina. Embora tenha sido um alívio não encontrar sua filha debaixo da água, o desespero continuou, pois ela continuava desaparecida. Até que ele decide então verificar a sala de bombas. Lá ele viu o que parecia ser uma perna humana, parcialmente coberta com uma lona. Roger puxou a lona e descobre o seu pior pesadelo. Ele encontra sua filha machucada, esfolada e encharcada de sangue. Nesse momento, ele liga desesperado para o 911 e quando o atendente atende, ele não consegue falar. Ele dá descrições confusas sobre o que estava vendo. Quando finalmente ele consegue se recompor, ele diz: "Acho que minha filha foi assassinada." Roger conta que perdeu a noção da realidade e ficou o tempo todo gritando e pedindo à filha: "Acorde, por favor, acorde." Mas já era tarde demais. Quando a polícia finalmente chegou, o pai ainda estava abraçado ao corpo da filha. O corpo de Ali foi encontrado coberto de hematomas e vários de seus dedos estavam quebrados, indicando que houve uma luta corporal enquanto ela lutava pela vida. Haviam marcos no pescoço que indicavam um homicídio. As escoriações indicavam que ela havia sido estrangulada. Os investigadores juntaram todos os itens que encontraram ao redor, como a lona que cobriu o corpo e uma variedade de itens. Não havia uma arma do crime e as marcas no corpo da garota indicavam que ela foi morta pelas próprias mãos do assassino. Em um determinado momento, um dos investigadores encontra uma tampa de pomada que parecia ser de um kit de primeiros socorros. Não parecia nada relevante no momento, mas ele recolheu por precaução. O crime parecia enigmático. Ali era uma garota tranquila, saudável, sem motivo para ter inimigos. Ela não estava envolvida com drogas, crimes e andava sempre com boas pessoas, que ela conhecia desde a infância. Seu namorado era um amigo de infância e ela era próxima de toda a família dele. Além disso, ela foi assassinada em plena luz do dia enquanto trabalhava em um local público. Apesar da piscina estar com pouco movimento, era um local improvável para alguém entrar e cometer um crime sem ser visto. Diante disso, a polícia concluiu que o assassino era alguém que frequentava a piscina, alguém que não despertaria suspeitas. A polícia se vê diante de um crime sem pistas e, diante desse fato, passa a concluir que todo mundo é suspeito. O primeiro a ser investigado é o namorado dela, mas ele tinha um álibi sólido, estava trabalhando em outro emprego e todos o defenderam, inclusive a família da moça.
Então a polícia passa a interrogar toda a família e a vizinhança. Desesperados por qualquer informação que pudesse ser útil, eles perguntaram ao público da cidade se alguém tinha visto algo suspeito. A polícia pediu às pessoas que se concentrassem não apenas no dia do assassinato, mas também em tudo o que haviam notado nas semanas anteriores. Passado alguns dias, uma pessoa usuária da piscina deu a primeira pista. Ela lembrou que uma semana antes do assassinato tinha visto uma figura escondida nos arbustos próximos. A testemunha diz aos investigadores que acreditava que a figura estava segurando um par de binóculos. Também houve uma testemunha que afirmou ter visto uma caminhoneta suspeita no dia do crime. Ela afirma que viu uma picape Ford bege entrar e sair várias vezes do estacionamento. A notícia da picape começou a se espalhar pela pequena cidade, levando medo à população. Uma jovem havia sido assassinada e quem cometeu o ato violento estava oculto e foragido. A polícia então começou a receber centenas de denúncias de pessoas que alegavam ter informações de terem visto a tal caminhonete bege, mas não havia uma pista concreta sobre esse fato. Até que uma nova testemunha aparece. Dessa vez é uma amiga de Ali, chamada Laurel. Ela conta que no dia do crime resolveu ir até a piscina sem avisar. Porém, ao invés de entrar, ela ficou no estacionamento buzinando. A intenção era fazer uma brincadeira para ver se a amiga descia correndo para ver o que estava acontecendo. Porém, a Ali não apareceu. Ela achou estranho e antes de entrar para procurar pela amiga, ela relata que esbarrou com um homem saindo da sala de bombas. No momento, ela pensou ser talvez o chefe da Ali. O homem a cumprimentou com um aceno amigável, entrou em um carro e saiu. Então ela foi até a piscina, como não encontrou a Ali, foi embora. Laura descreveu o homem como sendo branco, 30 anos, de 1,80 m, corpulento e com o cabelo castanho curto. O policial criou uma imagem no computador para espalhar pela cidade para ajudar a rastrear essa pessoa em potencial ou talvez ligá-la à caminhoneta. No entanto, a ideia causou muita confusão na cidade. As pessoas começaram a enxergar o tal suspeito do retrato falado em todos os lugares. Ligavam para a polícia dizendo que parecia ser o seu vizinho, o seu cunhado, ou seja, o rosto da foto era muito comum. Mas apesar disso, eles encontraram um homem que parecia se encaixar melhor na descrição. Em uma cidade vizinha trabalhava um mecânico chamado Dennis Strider, que possuía uma caminhoneta velha semelhante à que a polícia estava procurando. Ele se parecia tanto com o esboço que era como se ele tivesse posado para a foto. Mas logo os investigadores tiveram outra decepção. O sujeito disse que estava trabalhando no dia do assassinato e seu gerente confirmou o álibi. Enquanto a polícia batia a cabeça atrás de pistas, o laboratório forense analisava todo o material coletado na cena do crime. Os resultados apresentaram uma surpresa. Descobriu-se que a pequena tampa de pomada que foi coletada pelo investigador continha sangue. E ao contrário da maioria das amostras encontradas na sala de bombas, dessa vez não era o sangue. Os detetives imediatamente analisaram o DNA no banco de dados para ver se conseguiam encontrar uma combinação de alguém cadastrado, mas infelizmente nenhuma combinação foi encontrada. A polícia investigativa não aceita o envolvimento de familiares em investigações, até porque além do familiar estar abalado psicologicamente, ele não tem treinamento para isso e pode atrapalhar as investigações. Mas no caso do pai de Ali, foi uma exceção. Ele sempre manteve uma postura calma e equilibrado, então a polícia não fez objeções quando ele começou a aparecer quase todos os dias na unidade de investigações. Com o passar dos dias, ele foi convidado a fazer parte da equipe. Passado 18 meses e com todos os suspeitos descartados e sem nenhuma pista da perícia, Roger e a equipe de investigação estavam perdidos. Até que eles resolvem contatar a mídia. A série de crimes reais chamada O Mais Procurado da América pegou o caso e publicou um episódio completo detalhando todos os elementos da investigação. Isso gerou muitos telefonemas, mas nenhuma pista nova. Mas o pai se recusa a desistir. Agora já era o verão de 2004, 2 anos desde a morte trágica de sua filha, e os detetives continuavam tão longe de encontrar respostas quanto no primeiro dia. Seria compreensível que qualquer um ficasse desmotivado, mas o pai de Alice se recusou a parar de lutar. Você tem que seguir em frente, ele explicou em uma entrevista.
Você pode ficar na cama e cobrir a cabeça com as cobertas ou se levantar e continuar a batalha. Então ele decide ligar para os produtores do programa O Mais Procurado da América e pedir que transmitissem o episódio de sua filha novamente. Eles perguntam ao pai desesperado por quê, se havia algo novo para incluir. Não, ele disse, e é por isso que eu preciso que vocês o transmitam novamente. Os produtores decidem fazer o que ele pediu. Então, dessa vez, ele decide também colocar uma recompensa em dinheiro. Ele propõe uma recompensa de $25 mil para quem pudesse ajudar a levar à justiça o assassino de sua filha. A oferta de Roger chamou a atenção que ele desejava e a cidade decidiu ajudá-lo a igualar a quantia para chegar a uma recompensa total de $50 mil. Para divulgar a notícia, eles colocaram um anúncio no jornal. Ele mostrava o rosto de Ali com a pergunta: "Você sabe quem me matou?" E recompensa de $50 mil foi adicionada em letras grandes. O anúncio no jornal foi um começo, mas para Roger não foi o suficiente. Ele também estava viajando e colocando pôster nas vitrines das lojas. Foi quando ele percebeu que ele precisava de algo maior. Então ele teve a ideia de ligar para uma empresa de outdoors e perguntou sobre como funcionava a colocação de pôsteres em painéis. A empresa não só concordou, como ofereceu para fazê-lo gratuitamente. Em breve, milhares de motoristas em rodovias ao redor dos Estados Unidos estavam passando por letreiros gigantes com a imagem completa do assassino e uma foto de uma caminhonete bege ao lado das palavras: "Você conhece ele? Procurado para interrogatório por assassinato. Recompensa de $50 mil." Com a recompensa, o anúncio no jornal e a retransmissão do programa na TV e mais os outdoors, Roger conseguiu gerar uma enxurrada de novas informações para a equipe de investigação. Como já tinha acontecido antes, muitas denúncias levaram a lugar nenhum. No entanto, uma nova pista se destacou e dessa vez a verdade apareceria. O homem denunciado se parecia com a imagem do outdoor, ele tinha uma caminhonete e, curiosamente, gerenciava piscinas para viver. Seu nome era Benjamin Appleby. Os detetives viajaram direto para sua casa, onde foram convidados a entrar por um suspeito nervoso e inquieto. No depoimento, ele confirmou que viajava, mas negou que tivesse trabalhado naquela piscina em particular. Mas a sua versão foi logo refutada. Os detetives revisaram as suas anotações e fizeram uma descoberta surpreendente. O suspeito estava no local no dia do assassinato e havia até falado com os detetives. Notas policiais mostraram seu nome listado entre os transuentes entrevistados na piscina. Então a polícia tenta agilizar o mais rápido possível a coleta de DNA do suspeito. Como ele ainda não havia sido preso, precisavam esperar que ele se apresentasse voluntariamente. Porém, o suspeito fugiu. Após 3 dias aguardando a amostra voluntária, seu principal suspeito havia desaparecido no vento. E os investigadores não tinham ideia de onde ele poderia estar. Descobriu-se que Benjamin usava um nome falso e tinha uma extensa ficha policial por vários crimes, incluindo estupro. Ele havia fugido para outra cidade e finalmente a polícia estadual encontrou e o prendeu. O suspeito seguiu negando a autoria do crime. Então, enquanto aguardavam o resultado da amostra de DNA, a polícia decide levá-lo para uma sala de interrogatórios. Quando Benjamin entra na sala de investigações, ele se deparou com fotos da cena do crime por toda parte. Os detetives não tinham provas, na verdade. Tudo na sala tinha a intenção de desequilibrar o suspeito. O que você acha que vai acontecer quando recebermos os resultados do DNA? Disse o detetive. Houve um silêncio na sala por alguns segundos, então Benjamin começou a chorar. "Eu a matei", ele dizia soluçando. "Eu a estrangulei, eu acho. Eu não sei por que fiz isso." Ele contou os detalhes daquele dia, dizendo que visitou a piscina como parte de seu trabalho de manutenção e quando entrou na sala de bombas, Ali estava lá. Ela era uma jovem atraente, então ele tentou abusar dela. Nesse momento, Ali o empurrou e ele perdeu o controle e começou a socar. Ele agarrou pelo pescoço e apertou até ela ficar inconsciente. Benjamin admitiu à polícia que naquele momento decidiu a mulher inconsciente e pegou a pomada do kit de primeiros socorros para usar como lubrificante. No final, ele não conseguiu porque Laurie, a amiga de Ali, começou a buzinar do lado de fora.
Ele conta que se recompôs e saiu com calma, dando um aceno amigável em direção a outra mulher, enquanto caminhava para o seu veículo. Os resultados do DNA confirmaram a confissão de Benjamin e os detetives finalmente souberam que pegaram o assassino de Ali Kemp. Foram 2 anos, mas a justiça para sua família finalmente foi feita. Roger Kemp ficou aliviado ao finalmente ver o assassino de sua filha sob custódia, mas não se sentiu como esperava. Isso só te deixa doente, ele explicou. Você não consegue acreditar que exista alguém assim, capaz de fazer uma atrocidade como essa. Mesmo tendo se declarado culpado na sala de interrogações, Benjamin negou o crime nos tribunais e tentou alegar que confessou sob coação da polícia. Ao perceber que as evidências contra ele eram esmagadoras, ele tentou convencer que não agiu de forma premeditada. Mas não convenceu, pois existia a evidência da sua participação entrando e saindo no estacionamento antes do ataque, e o método usado por ele foi o estrangulamento demorado. O tribunal considerou Benjamin culpado de assassinato em 1º grau e ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito a condicional, antes de cumprir pelo menos 50 anos de prisão. Após a sentença, a família de Ali pretendia ler uma declaração de impacto no tribunal, mas Benjamin pediu para ser removido para que ele não precisasse ouvir. Ao fazer isso, ele negou à família de Kemp sua única oportunidade de falar diretamente com o assassino de sua filha sobre todo o mal que ele causou. A ideia de usar outdoors para solicitar informações do público nunca havia sido tentada em nível nacional antes. Isso rendeu a Roger um convite à Casa Branca para se encontrar com o presidente Barack Obama e ser presenteado com a Medalha Presidencial de Cidadãos. Roger e sua esposa não pararam depois que o caso foi encerrado. Eles queriam fazer tudo o que pudessem para que outras famílias nunca perdessem uma filha da forma que eles perderam. Então, eles fundaram a Take Defense, Fundação Educacional Ali Kemp, um programa que oferece aulas de autodefesa para meninas. Desde então, o programa ajudou milhares de meninas e mulheres jovens, com muitos relatos de meninas que conseguiram fugir de ataques graças às suas aulas de autodefesa. A maior surpresa no caso de Roger é que ele foi capaz de fazer tanto bem mesmo com o coração partido. Após a morte de Ali em 2002, ele começou a trabalhar para desenvolver essa fundação. Esse programa treinou mais de 70 mil meninas e mulheres nos Estados Unidos em segurança pessoal e autodefesa. Ele também é ex-membro do conselho que concedeu subsídios e abrigos e lares para vítimas de abuso. Roger Kemp faleceu em 1º de março de 2022, mas seu exemplo jamais será esquecido.